Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? É claro que sim. Na real, eu acho que o sentimento não é de estresse. Eu acho que é de decepção, cansado, destruído. Mas antes do vídeo, pedir por gentileza quem puder dar o like, se inscrever no canal. Hypar o vídeo também é super importante, compartilhar. E se quiser me seguir no Instagram, como está aí na tela, @SinceroSantos. Hoje, análise pós-jogo de Ceará 3, Santos 0. Um jogo vergonhoso para o Santos. Hoje, quando eu disse que eu estou cansado, porque eu acho que assim, o Vojvoda, que é um treinador muito inteligente, é um treinador muito competente. Ele teve uma noite hoje de Kleber Xavier, ele teve uma noite de Carille, ele teve uma noite de Lisca. A gente pode citar 500 treinadores ruins. E hoje o Vojvoda foi uma noite péssima. Contra o Grêmio já tinha sido uma noite ruim. Entretanto, a vontade do time naquele dia fez meio que apagar um pouco a péssima atuação. Mas hoje juntou um time apático, covarde, junto com uma noite péssima do Vojvoda. Tanto na escalação, quando ele surpreende colocando o Rincon e tirando o Barreal. Para mim, ele erra porque Schmidt e Rincon não dá para jogar junto. Eles só jogariam juntos se você jogar num esquema de 3 zagueiros, com o Rincon fazendo o zagueiro da sobra. Schmidt e Rincon bate cabeça toda hora. Você pode ver que ele percebeu isso e tirou o Rincon. Você pode perceber que quando ele coloca o Rincon é porque ele tirou o Schmidt. A única vez que conseguiu segurar foi no Clássico, porque ali ele olhou para o banco e falou, pô, eu vou ter que pôr alguém para fechar um pouco mais o meio, porque não tenho mais peça no elenco. Ele falou, então vai ter que ser Rincon e Schmidt. Só que ali é diferente porque você já está na vantagem. Agora, quando está 0-0, ou que você tem que buscar o jogo, ou que você quer propor o jogo, não tem cabimento isso não, Vojvoda. Eu estou fechado contigo até o final, irmão. Porque trocar de técnico não vai adiantar porra nenhuma. Você é bom, você é competente. Só que aí começa a me bater o medo do que eu falei para vocês. Será que a política, o mimizinho que rola dentro do clube, já não está influenciando? Porque quando o time treina um período, tendo 2 jogos na semana, quarta e domingo, eu entendo. Mas eu queria entender, porque eu critiquei os outros treinadores por isso e vou criticar o Vojvoda. Eu queria entender porque o time não treina 2 períodos. Olha o tempo que vai ter. Folga amanhã, que eu vou entender, tá? Para os caras que jogaram hoje, porque é uma coisa da fisiologia que é normal o cara folgar pós-jogo. Mas na terça, 2 períodos. Quarta, 1, quinta, 2. Sabe, gente, eu não quero ser o dono da razão, mas para mim que joguei bola, é inadmissível um clube de Série A como o Santos, os caras não treinar 2 períodos. Sabe, não ter um treino de finalização só um período, no outro tático, no outro dia só físico. Pô, dá um jeito, cara. É a prova que esse time precisa treinar mais. Esse time precisa treinar mais. É vergonhoso isso que está acontecendo, cara. E como eu falei, para mim eu tenho que cobrar a presidência, porque enquanto ele está lá dançando, requebrando, a gente está aqui desesperado. O Santos só não está na zona do rebaixamento pelo demérito dos outros 4. Porque Sport, Juventude, Fortaleza, Vitória conseguem ser pior que a gente. Só que até quando? Porque o Fortaleza ressuscitou para o campeonato. O Juventude com Carpini tem um fio de esperança. O Vitória está vendendo caro as derrotas. Aí eu pergunto, até quando? Eu tô cansado, irmão. Sabe, o time até melhorou na mão do Vojvoda, só que não dá pra gente ficar aplaudindo empate. Pô, legal, quarta-feira teve vontade e tudo mais, mas hoje o Vojvoda errou e feio. Nas trocas, demorou para trocar. Quis colocar o Souza depois de 2-0. Não colocou o Robinho. Eu queria entender o que o Guilherme tá fazendo, irmão.
que ele está fazendo que ele não sai do time de jeito nenhum? Sabe o que ele faz? Ele é legal, ele é bom no truco, porque ele não passa de um jogador mediano para razoável. Sabe, eu tô cansado de falar aqui do atacante, e quando eu for falar de atacante com vocês, falar, ele é importante, ele é raçudo. Mano, eu quero falar dos gols que ele faz. Eu não preciso nem trazer os caras lendários da nossa história. Cara, se você pegar até o Giovânio, que não foi lá essas coisas no Santos, cara, 1000 anos luz na frente do Guilherme. O que foi o Giovânio aqui? Se a gente pegar alguns camisa 9, eu vou pegar um exemplo, um que não fez tanta história, o Allan Kardec, lá em 2012, cara, a gente não tem um 9 a nível Allan Kardec. Sabe? Quando eu vejo o vídeo do Ricardo Oliveira hoje, minha vontade é chorar. Porque a gente não tem um 9 decente, irmão. Sabe por que a gente não ganhou os outros jogos? Em 6 jogos de Vojvoda, 1 vitória, 1 derrota, 4 empates. Sabe por que a gente não ganhou? Porque não tem um 9 eficiente. Não, mas ele corre, ele marca. Gente, eu tô cansado dessa porra. Eu tô cansado dessa porra. Eu quero vir falar para vocês do camisa 9 que foi lá e fez gol, que decidiu o jogo, bateu no peito. Sabe? Não, só tem um cara que parece uma geladeira Brastemp, que é o Tiquinho. O Lautaro é esforçado. Só que olha os gols que ele perdeu hoje. Não vou nem falar do segundo gol, que é muito mais mérito ali do goleiro. Então, assim, cara, eu tô cansado desse papinho, cara. Entende? A gente torce pro Santos, cara. O time que tem mais gols na história do futebol, a gente não tem um 9, não tem um atacante que faça gol. Qualquer time que você pegue, gente, vamos pegar até o Mirassol, cara. O Mirassol tem atacante competente. A gente não. Até o Vitória, aquele Renato Kaiser no Santos, talvez seria um cara mais competente do que os caras que a gente tem. O Derek Lacerda do Sport é mais competente que os caras que a gente tem. Pô, cara, aí é difícil. É difícil, cara. Que nem eu falei, eu tô cansado de vir aqui falar de raça de um, raça de... Mano, o Santos não é só raça, mano. Tem que ter qualidade. O Santos era mistura de raça e qualidade. Sabe? Eu até fugi um pouco aqui da questão do Vojvoda que eu falei, que eu ia falar das trocas, que ele não quis colocar a base, como eu digo, o Robinho. O Gabriel Bom Tempo eu vou entender porque tá voltando de lesão, colocar perdendo o jogo não é legal, acho que para ele é muito ruim. Pro Bom Tempo eu tô dizendo, tá? Mas assim, cara, ele demora para mexer. Eu acho que muito por conta que ele olha para o banco e vê o elenco de merda que a gestão montou. Né? Não, na real, a gestão ela tá nem aí, ela tá dançando num palco. Sabe, não tem o mínimo de postura. Se o Santos fosse líder lá na Libertadores, aí depois vamos ser positivo e apoiar a gestão. Eu não vou apoiar porra de gestão nenhuma, irmão. Eu amo o Santos. Quem tá lá tem que trazer do bom e do melhor pro torcedor. Mas não, tá lá dançando em palco. É muito complicada a situação do Santos. Ela é muito além do campo. Eu falei, eu vou criticar e elogiar o Vojvoda como eu fiz com todos. Mas, para mim, o principal culpado estava rebolando num palco esses dias, né? E os jogadores que precisam ter um pouco de caráter na cara, tem que ter vergonha na cara. É poucos, sabe? É um mais preguiçoso que o outro. Mas, enfim, contando sobre o jogo, que foi mais desabafo do que jogo, gente, o primeiro tempo foi muito horroroso. Tirando a falta ali do Roleiser, o Ceará procurou logo no início as jogadas laterais que eu falei e abriu o placar, numa falha gritante do Alexis e do Adonis. E o Igor Vinícius deixando cruzar. Aí eu vou perguntar para vocês, vou repetir a pergunta que eu fiz durante a semana. Se fosse o Sherman, acabava a carreira dele hoje. O que o Sherman fez que o Mike e o Igor fizeram de diferente? Porra nenhuma. E o Sherman acabou a carreira. Sherman tem que ficar no sub-20. Aí eu vou te perguntar também, né? Que para quem fala que o Bom Tempo é preguiçoso,
O Schmidt e o Rincon, e olha que eu até gosto do Rincon, mas o que eles estão fazendo de diferente? Né? Roleiser, cara, 66 milhões, até acho um bom jogador, mas precisa querer mais. Não é uma bicicleta e uma falta na trave que eu vou virar aqui e falar que ele foi bem no jogo. Então, repito, o primeiro tempo foi tenebroso, cara. Time sem criação, lento, previsível. E o Ceará foi lá em 20 minutos com intensidade, matou, fez o gol. O segundo tempo, o Santos até voltou um pouquinho melhor. Mas aí o Ceará falou, vamos acelerar o jogo? E no primeiro erro, no erro infantil do Escobar, de cabecear para trás, cara. Ali eu já sabia que ia ser gol quando ele cabecear para trás, porque o Igor Vinícius, ele é tão ruim que ele nem conseguiu acompanhar o Pedro Henrique. Não conseguiu nem puxar o Pedro Henrique. Sabe? Aí sai o segundo gol. Depois do segundo gol, o Santos até queria reagir, mas não tinha força e qualidade para isso. E o Ceará estava com o jogo tomado e tranquilo. E o terceiro gol, o time totalmente abatido. Totalmente abatido. Sabe? Então hoje é uma noite para esquecer, cara. Porque a gente tá contando, desculpa o termo, com o ovo no cu da galinha. Igual foi 23. Em 23 caiu. Mas hoje, esse ano, a gente tá de novo contando com o erro dos outros. Mas dessa vez, nosso presidente está dançando em palcos. Né? Será que vai ter uma cobrança firme e forte do Alexandre nos jogadores? Repito, o Vojvoda errou tudo hoje. Trocas, demorou para trocar quem tinha que colocar, como é o caso do Souza. Né? O time foi péssimo. Só que eu falei, o Vojvoda errou, mas a minha cobrança maior é em cima da gestão e dos jogadores. Que esses aí estão há tempos e não conseguem mudar porra nenhuma. Mas enfim, vamos lá. Brasão muito mal hoje, viu? Brasão extremamente inseguro e o primeiro gol sai através de um erro de saída dele. Igor Vinícius é muito mal. Repito, Mike e Igor Vinícius não estão fazendo nada de diferente do que o Sherman fazia. A diferença é que se o Sherman jogar, chega a proposta e o Santos pode vender. No lugar do Igor entrou Cabadeiro, muito mal também, pouco apareceu, pouco tentou. Alexis Duarte, péssimo. Adonis, péssimo. Escobar hoje muito mal. Souza, um dos poucos que foi bem, tá? Souza conseguiu criar, só começou a criar com o Souza. João Schmidt, é o que eu falo, João Schmidt é 4 partidas boas e 5 tenebrosas, né? Voltou a atuar mal mais uma vez. Rincon, muito abaixo. Barreal, que entrou no lugar, muito mal. Zé Rafael, ok, um dos poucos, único, né? Lúcido desse meio campo. Roleiser, que eu acho um bom jogador, tá devendo, mas abaixo hoje. No lugar dele entrou o Tassiano. Olha que engraçado, o time estava tão mal que as 2 bolas que chegou no Tassiano, ele escorou certo. Então, Tassiano dá para colocar aqui um regular para razoável. Guilherme, péssimo. Eu queria entender por que o Guilherme não sai do time ou só sai quando o jogo está decidido. Será que ninguém tem peito para tirar o Guilherme? Ele tá mal e ainda ganha a faixa de capitão. No Santos, é o único time que premia você tá na merda. Se você tá mal, você vira capitão. Guilherme, péssimo. Tiquinho, não agrega em nada, cara. É geladeira Brastemp. O Lautaro, eu vou falar ok. Cara, como eu falei, eu tô cansado de falar de raça, vontade, mas ele, no primeiro tempo, ele tava muito sozinho, brigando sozinho. Brigou muito sozinho. Sabe? E aí, o segundo tempo, ele teve as oportunidades. Uma, ele furou feio e a segunda, o goleiro Bruno apareceu, né? Noite para esquecer, Santista. Data FIFA aí para trabalhar bastante, viu, Vojvoda? E não venha com essa de treino um período, não. Tá? Porque, vou repetir, não é porque eu joguei bola que quero ser dono da razão. Mas os caras ficam nessa de treininho de um período, tá aí o resultado. Tem muita coisa para mudar no Santos. O jogador tem que mudar de atitude e a gestão tem que ter vergonha na cara. E Vojvoda, confia mais um pouquinho na base. Acredito que o Robinho pode entregar mais que o Guilherme. Acredito que o Bom Tempo pode te ajudar bastante quando estiver 100%. Tá? E o Souza também. E o Sherman, dá um voto de confiança para ele. Se Mike e Igor não te ajudam, dá um voto de confiança para o Sherman ou você muda o esquema. O vídeo é esse aí. Boa noite para vocês. Uma boa semana dentro do possível. Tamo junto e sempre Santos.